Vamos começar o nosso bate-papo, Letícia? Vamos lá? Vamos. Conta pra gente como que a fonoaudiologia entrou na área do estudo e do tratamento do sono. Essa é uma história muito interessante, né? Porque a gente sempre cuidou das funções estomatognáticas, né? Respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. E aí muitas das crianças vinham, né, com um quadro de respiração oral. E muitos dos sintomas eram ronco noturno. Então, sem querer, a gente sempre trabalhou com isso, porque quando a gente terminava o trabalho, tinha melhora nos parâmetros do sono. E aí, mais ou menos na década de 90, uma fonoaudióloga que trabalhava no serviço de cirurgias ortognáticas, né, lá de São Paulo, tinha um serviço de polissonografia. E o técnico foi perguntar para ela por que eles pareciam que engasgavam, que aquela musculatura da boca deles era esquisita, porque que eles pareciam que eles estavam entupidos. Aquilo chamou muito a atenção dela. E realmente, nas avaliações de fono, ela via uma série de alterações que depois ela descreveu a respeito da língua, da posição da língua. Tinha uma associação, então. Exatamente. E aí ela foi estudar. E aí o que ela fez? Ela isolou todas as características anatômicas que podem gerar uma apneia do sono, como uma amígdala grande, né, uma deformidade da maxila, da mandíbula. Estruturais, né? Estruturais, exatamente. E estudou aqueles pacientes que só tinham uma configuração muscular ruim e apresentavam uma apneia obstrutiva do sono. Pensando nisso, ela estudou um programa para melhorar essa condição muscular, que já faz parte do nosso trabalho, e aí ela obteve 40% de melhora nesses pacientes, no IH, né? Alguns foram um pouquinho mais, outros menos, isso é uma média. Melhora do ronco, da sonolência excessiva diurna, da saturação de oxigênio. E aí ela percebeu, poxa, nem todo paciente tem uma boa adesão ao CPAP, que é o padrão ouro. Então a fonoaudiologia pode ser uma opção de tratamento para os casos leves e moderados, que foi quem mais obteve resposta ao tratamento. Outros estudos surgiram depois disso, mas foi basicamente assim que começou. E eu queria aproveitar para perguntar que hoje em dia temos muitos profissionais da educação física também trabalhando com sono, né? Então, como é que foi essa entrada dos educadores físicos nessa área do sono? Conta para mim. Sim. A gente teve, por necessidade ou de observação no nosso trabalho, que as pessoas, geralmente adultas, tinham maior dificuldade com o seu processo de emagrecimento. Em função do sobrepeso, em função das doenças também associadas à obesidade, outros distúrbios foram sendo observados ao longo dos anos pela própria ciência, que o exercício tinha muita contribuição nessa parte da fisiologia, na melhora do funcionamento metabólico. E além do sobrepeso, também tem a questão da busca pelo ganho de massa muscular. As pessoas buscam não só por questões estéticas, mas também por questões de saúde, do seu processo de envelhecimento natural. Então, a educação física avançou nesses estudos, não só pelos Estados Unidos, pela Europa, pela Austrália, pelo mundo todo. Nós temos publicações relacionadas ao exercício, na mudança comportamental para melhora de vários outros fatores, como, por exemplo, desenvolvimento de diabetes, tratamento para a saúde mental, tratamento para a própria obesidade, disfunções no comportamento alimentar, no próprio comportamento sedentário. Tudo isso favorece com que a gente tenha maiores estratégias para poder intervir e melhores resultados com as pessoas, né? Fantástico. Letícia, tu nos trouxe que o exercício pode melhorar sintomas da apneia, reduzindo a gravidade do distúrbio, com pessoas com sobrepeso e também sem sobrepeso, sem obesidade? Os estudos, né, eles têm mostrado um impacto, né, no IH, que é aquela medida da polissonografia que mede o índice de quantos distúrbios respiratórios você tem ali durante o sono, né? Então eles fazem uma média por hora para definir a gravidade. E aí os estudos que falam sobre os exercícios físicos
né, que eu tenho lido, eles têm mostrado que a gente consegue uma redução de até 30% nessa medida do IH, podendo ou não, a depender da quantidade, né, do grau, de até 30%, ou seja, podendo até modificar o grau independente da perda de peso. Isso é bem interessante, né? Isso é ótimo. A perda de peso é uma das principais estratégias para diminuir os impactos do sono de pouca qualidade e tratamento da apneia, né? Nos obesos, né? Nas pessoas com sobrepeso Sim, e obesidade. Com toda certeza. A gente já sabe que por um determinado grau de perda de peso, o impacto na apneia obstrutiva do sono, ele é enorme. A obesidade, ela vem associada com várias outras doenças se a pessoa não faz um acompanhamento multidisciplinar para reverter esse quadro, que é possível sem a necessidade de uma cirurgia. A pessoa pode, pela mudança do estilo de vida, reverter. A gente sabe que a apneia também tem associação com o excesso de peso, né? Pela obstrução da passagem de ar dessa região do pescoço. E que a obesidade, além da apneia, pode também vir associada com uma hipertensão e o sedentarismo, né? E várias outras doenças crônicas, né? Como diabetes, né? Exato. O que a gente tem de informação relacionada à apneia e ao sobrepeso nesse tratamento? O que tem de melhora, o que tem de agravo, se a pessoa não faz alguma intervenção para melhora? Bem, isso é muito comum, né? Chegar o paciente que é um combo. Muitas vezes, além de tudo isso, ele ainda fuma, bebe, que são coisas que prejudicam ainda mais essa região, porque causam um edema, né? E muitas vezes essa apneia se torna ainda mais severa, gerando mais consequências. E quando a gente pensa que a obesidade sozinha já pode gerar uma hipertensão, um quadro metabólico ruim, vários riscos, e a apneia obstrutiva do sono também, a gente tem aí um risco maior, porque a gente acaba tendo uma sobreposição de duas doenças concomitantes que causam essas consequências. Então, a chance delas acontecerem, elas ficam ainda maiores, porque tem dois componentes ali pesando. E mais graves, né? E quando o paciente chega no consultório, como eu falei, né, lá no começo, é nosso papel identificar isso tudo. Até porque hoje em dia, né, a equipe de sono ela é multidisciplinar. Então, o que esse paciente precisa? Ele também tem uma doença pulmonar, né, que já gera uma diminuição da oxigenação, ele é um DPOC, gástrica, né? Então, ele precisa de um pneumologista associado, ele vai precisar de uma intervenção ventilatória, que às vezes nem será o CPAP, né, vai ser um BIPAP. Ele já é um paciente com uma condição cardiológica, ele vai precisar de um ventilador, tipo um servo. E aí, como é que vai ser todo esse tratamento, né? Ou não, ele ainda não desenvolveu, ele ainda não está tão grave, ele está chegando no início, quer se cuidar. Então, né, ele pode, se ele tem sobrepeso, ele pode ter o acompanhamento de um educador físico, né, que entende o papel do sono, vai saber orientar, vai saber trabalhar as melhores atividades com ele, inclusive para não gerar hipertrofia dessa região. Às vezes foi paciente que fez uso de anabolizante no passado, essa musculatura está hipertrofiada, então tem que trocar o tipo de exercício. A gente tem as nutricionistas que estudam bem o ciclo circadiano, né? Como os alimentos podem estar organizando não só o peso, mas até a própria rotina de sono, definindo horários, os tipos de alimento, né? A questão da ingestão de água, de café, de chás. A gente tem os psicólogos do sono que vão ajudar esse paciente. Então, ele tem uma insônia, ele tem dificuldade de pegar no sono, ele tem claustrofobia, não adapta a um CPAP, que inicialmente ia ser essencial para ajudar nessa perda de peso, para ele poder dormir bem, acordar bem disposto, ter um sono restaurador, ir para o exercício, né? O médico do sono, que vai estar vendo se precisa entrar com alguma medicação ou não, vai fazer o diagnóstico, ele só tem apneia do sono, ele tem outras questões associadas, tem os dentistas, muitas vezes um trabalho ortodôntico ou, né, associar um aparelho intraoral para dar um resultado um pouco mais rápido, vai ser necessário ou não. A fonoaudiologia, né, que gera também redução dessa circunferência cervical, né, como você falou, os obesos eles têm, não são todos, né, mas alguns eles têm a característica de acumular gordura nessa região, principalmente na língua, na faringe.
aumentando a chance da apneia obstrutiva do sono acontecer. E o trabalho de fonoaudiologia gera redução na circunferência cervical. Tem um estudo interessante da Kayamori que fez uma ressonância funcional e viu, né, a redução dos depósitos de gordura nessa região, principalmente na língua. Então pode ser uma coisa que também ajuda, pode estar associado. Então o time hoje em dia ele é enorme, né? Ele tem educador físico, ele tem nutricionista, ele tem fonoaudiólogo, ele tem médico, e são vários médicos, né, do sono. Pode ser um otorrino, pode ser um pneumologista, pode ser um psiquiatra, pode ser um endócrino. A gama, ela é enorme. E aí a gente vai montando esse quebra-cabeça para ir ajudando esse paciente a encontrar o melhor caminho de uma forma individualizada e cobrindo ele de todos os lados. Muito interessante. Essa área do exercício físico, ela também é desenvolvida na educação física para melhora da saúde mental e para melhora da qualidade do sono dessa pessoa. O exercício ele tem efeito de mudança, de adaptação do organismo a médio e longo prazo. Da mesma forma que a terapia da fono, o exercício também como um remédio, né, natural que a gente chama, faz ainda mais a necessidade que a gente tenha uma regularidade e uma dose adequada de acordo com a capacidade física e o condicionamento físico atual dessa pessoa, independente da necessidade de emagrecimento ou não, mas do fortalecimento do sistema cardiorrespiratório, do sistema cardiovascular e do sistema músculo-esquelético, para que essa pessoa tenha melhor qualidade de vida. Agora que eu trouxe um pouco de como que o exercício físico, a educação física colabora com a prevenção e o tratamento da apneia, na melhora da saúde das pessoas, conta pra gente como que a fono faz esse trabalho. Então, essa é uma ótima pergunta, porque muita gente não compreende como a fonoaudiologia vai tratar, né, os distúrbios respiratórios do sono. Então, acho que o primeiro ponto é você procurar uma profissional que ela tem esse foco de atuação, né, que tem uma certificação em fonoaudiologia do sono, que está dentro dessa área. Por quê? Porque como as pessoas não entendem o trabalho, muitas vezes elas acham que a fono vai resolver tudo. Muitas vezes elas não querem fazer os outros tratamentos, né? Então existe uma hierarquia. Quando a gente pensa na apneia obstrutiva do sono, o padrão ouro é o CPAP. Muita gente não se adapta, não se adequa, não quer, tem resistência, né? Tem os tratamentos que são cirúrgicos, e aí às vezes a pessoa não quer nenhum dos dois. Aí tem o aparelho intraoral dos dentistas e tem também a terapia miofuncional orofacial, que é feita por fonoaudiólogo. Só que aí muitas vezes vai chegar uma pessoa aqui que ela às vezes ela leu que o fonoaudiólogo trabalha com sono, mas a queixa dela é de insônia, né? Então a gente começa desde a identificação, quando ele senta na nossa frente, que tanto pode ser uma questão de distúrbio respiratório do sono, mas pode envolver outras questões também, desde a identificação, né? Então a gente precisa encaminhar para outros profissionais, vai ser com a gente esse trabalho, desde a orientação. Então a gente vai fazer orientações, né, de como a pessoa pode estar dormindo, bons hábitos de vida, hábitos de higiene oral, até o trabalho mesmo de terapia miofuncional orofacial. E aí, como esse trabalho é feito? A gente faz um exame, né, uma avaliação clínica, observa a musculatura, né, do indivíduo e a gente vai fazendo uma correlação com as áreas onde provavelmente ele está tendo a obstrução durante o sono pela musculatura. E aí a gente traça um programa de exercícios, né, de uma forma individualizada. Cada paciente faz uma coisa, não é igual para todo mundo. E a gente também observa se tem alguma limitação anatômica. Então, esse paciente que chegou para mim, além da questão muscular, a condição dele óssea, de tecidos, elas vão favorecer o meu tratamento ou elas vão limitar o meu tratamento? Se elas vão limitar, até que ponto? Então, começa com uma avaliação, a gente faz um planejamento terapêutico individualizado. E qual o objetivo? Restabelecer as funções. Então, eu brinco muito, eu falo que o exercício, ele não é o fim, ele é o meio. E aí eu vou reabilitar essa função dessa pessoa, né, para respirar, né, porque a língua tem um posicionamento durante a respiração, ela tem uma forma melhor de ser feita, essa respiração, tem o tipo, tem o modo,
né, respiratório. A gente vai reabilitar isso, a gente vai reabilitar a mastigação, a gente vai reabilitar a deglutição. Se necessário for, vamos reabilitar a fala e a voz. E o reequilíbrio desse sistema muscular que vai garantir aí, né, uma sobrevida dos ganhos, né, para essa pessoa continuar respirando bem durante o dia e durante a noite. Sim. Nos seus esportes também, né? Exatamente. Praticante esportivo. Exatamente. E vai manter os ganhos e a gente vai passar um programa de manutenção, porque é corpo, é músculo. Mas aí não vai ser como todo o programa terapêutico. A gente vai escolher 1 ou 2 exercícios, essa pessoa vai seguir fazendo e volta e meia ela vem para consulta para a gente ver como é que ainda tá, que pode ser feito mensalmente, a cada 6 meses, né? Vai espaçando. A gente vai acompanhando ao longo do tempo esse paciente, né? E uma outra possibilidade é que muitas vezes o paciente está com a musculatura muito comprometida e isso atrapalha o tratamento que ele já aceitou fazer. Então, às vezes ele está no CPAP, mas a boca, né, a musculatura está fragilizada, ele está abrindo, aí está tendo escape de ar pelo CPAP, ou ele coloca o aparelho intraoral, está acordando todo babado, ou está com dor na ATM. Então, a gente entra com esse reajuste da musculatura e ele adere melhor àquela terapia que já foi decidida que ele iria fazer, né? E mencionando os exercícios, né, que você estava falando, ainda não tem estudo que fale sobre isso, mas o exercício sozinho, ele dá 30% de melhora no IAH. Então, tem muitos pacientes que às vezes eu tento combinar a terapia, porque como a terapia miofuncional orofacial, ela dá vários ganhos, reduz aqui a circunferência cervical, queima gordura, tentar somar os 30% da educação física com os 50% que a fono consegue atingir, em média, às vezes mais, às vezes um pouco menos, depende da individualidade. Da adesão também, né? Da adesão, da individualidade, né? Porque Claro. o paciente tem mais limitação ou menos limitação anatômica para o meu trabalho, né? Tem sido bem interessante, né? É mais uma observação clínica que eu estou dividindo aqui, mas tem sido bem interessante somar. E nas crianças a gente chega a ter melhor aí em até 62%, né, do IAH. Então é bastante coisa. E quando a gente pensa que atualmente as terapias elas estão seguindo um caminho de serem individualizadas, não é todo mundo que vai aceitar o padrão ouro, quanto mais a gente for conseguindo juntar as pecinhas do quebra-cabeça e tratar, mais próximo a gente chega, né, de um sucesso absoluto, né, e acima de 50%, que já é considerado sucesso, né, mas às vezes o paciente ainda está com queixa, ainda está com sintoma, né, e aí a gente consegue ir um pouquinho além e deixar aquela pessoa satisfeita. Quais são as consequências possíveis na saúde das pessoas que não querem realizar nenhum tratamento para melhorar essa questão do distúrbio do sono da apneia? Bom, podem ser várias, né? E se a gente for olhar, assim, na criança, o que a gente observa, né? Os pais, às vezes, eles têm uma dificuldade de perceber ou até mesmo uma resistência para tratar. Então, uma criança que pode ter dificuldade para começar a aprender a falar, começar a desenvolver alteração no processamento da audição, que acontece lá no cérebro. Aprendizagem, né? Total. E aí acaba desenvolvendo uma dificuldade de aprendizagem na escola e o principal sintoma que é a agitação, é uma hiperatividade. Então tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você diagnosticar uma hiperatividade na criança sem ter olhado como está a rotina de sono e a qualidade, você pode acabar fazendo uma confusão aí nos diagnósticos, né? A mesma coisa acontece no adulto, porque essa pessoa, a tendência dela é ficar com o cognitivo alterado, sonolência excessiva diurna, ela começa a ficar extremamente fadigada, ou ela pode ficar muito agressiva, a libido também diminui, né? Nos homens pode causar impotência. Então isso tudo, se a pessoa não tem um conhecimento, pode gerar uma confusão de sintomas e um equívoco na hora do diagnóstico feito pelo psiquiatra, né? Além disso, tem o risco das doenças cardiológicas ou cardiovasculares, né? Aumento de pressão, aumenta a chance de insuficiência cardíaca, infarto agudo no miocárdio, né?
essa pessoa pode ficar... AVC também, né? Sim, ia falar. Aumenta o risco do AVC, né, em 25%, 30%, varia um pouco na literatura. Então, é uma pessoa que também vai ter mais chances de ganho de peso, com obesidade, porque os hormônios ficam muito desregulados, que controlam o apetite, a saciedade. E hoje em dia os estudos já mostram, né, que essa pessoa, pela falta ali de energia, no dia seguinte, ela buscando essa energia, ela vai ter uma alimentação muito rica em carboidratos, né? E também pode ter refluxo, é muito comum. E o cortisol também fica bem elevado e com isso a gente começa a ter questões de resistência insulínica, né? Começa a ficar mais predisposta a uma diabetes. Enfim, são inúmeras as consequências para a saúde. E no idoso, né, curiosamente, já muda um pouquinho, né? O idoso ele vai ter mais chances dessas questões do humor, né, uma tendência aí para depressão. E também ele vai ter o declínio cognitivo maior do que deveria, que a gente sabe que acontece um pouquinho. E ele também, uma das apresentações que eu estava vendo de uma geriatra, falou também a questão de quedas. Né? Então, assim, é uma sintomatologia um pouquinho variada, a depender da idade, mas todas que trazem bastante prejuízo, né, para a qualidade de vida do ser humano e muitos riscos para a saúde. Exato. O risco de queda do idoso é grande até pela falta de força muscular, pela falta de controle e coordenação dos movimentos, pelo sedentarismo. Faz também com que a pessoa tenha outros distúrbios relacionados à osteoporose, à osteopenia, e aí vem o maior risco de fraturas e de quedas, né? Sim. Relacionando o exercício físico com o estímulo metabólico. Quando a pessoa é ativa fisicamente, os seus músculos eles ficam com melhor funcionamento, até como um regulador do sistema endócrino, sendo glândulas que ajudam a produzir substâncias benéficas para o funcionamento de vários órgãos, melhorando então até o funcionamento do sistema cardiorrespiratório, da musculatura geral como um todo, também da respiração, do oxigênio entre o funcionamento dos pulmões e a facilidade dessa movimentação de oxigênio, de transpiração, regulando também a temperatura corporal, que induz a pessoa a dormir melhor. Quando a gente tem um equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, o organismo ele entra em harmonia, melhorando a temperatura, diminuindo ela para que a gente alcance melhor qualidade no sono. Então a gente precisa daquele resfriamento, não só do ambiente, mas também do próprio corpo, para a gente entrar num estado mais profundo de sono, que é o estado mais reparador, né, do corpo e da mente. Isso mesmo. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje falando de um tema que eu sou apaixonada, que é o tema da fonoaudiologia do sono. Agradecer o convite da doutora Núbia para estar aqui e dizer que qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, vai ser um prazer receber as dúvidas de vocês, ou mesmo, quem sabe, estar marcando uma consulta e podendo cuidar das pessoas que estão precisando de ajuda para dormir melhor. Obrigada, Letícia, pela contribuição, pelas informações muito valiosas para que a gente tenha a intervenção completa, com o cuidado interdisciplinar da saúde, do sono nas pessoas. Imagina, o prazer foi todo meu. Obrigada. Tchau.